Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeira coisa, eu quero pedir desculpas pelo fato, né, hoje a minha internet não colaborou, então nós tivemos que fazer essa nossa aula de hoje assíncrona, né? Então, de qualquer jeito, nós vamos passar aqui a resolução dos dois últimos exercícios que eu passei, são os exercícios 9 e 10, certo? Então, vamos lá. Primeiro aí, vamos começar pelo exercício. Então, primeiro vamos começar aí pelo exercício 9, tá? O exercício 9 ele diz o seguinte: na expressão da isoterma de Langmuir, a constante K representa a constante de equilíbrio termodinâmico para o processo. Então, a gente está utilizando, né, uma abordagem de equilíbrio químico, tá? Para representar a adsorção. Então, ele diz aí, ele dá a seguinte equação: M mais S mais S, a nossa setinha de equilíbrio, dando ms. Tá? Isso aqui vai ter uma constante de equilíbrio K associada a esse processo. Onde M representa uma molécula na fase gasosa, S um sítio de adsorção na superfície e ms a molécula dissolvida no sítio de adsorção. Tá? Então vamos determinar primeiro qual seria, né, a equação cinética da adsorção, né, a isoterma de adsorção nesse caso. Tá? A gente já sabe mais ou menos qual é a forma geral da isoterma de Langmuir, então basta a gente fazer as aproximações necessárias aqui. Então a primeira coisa, né, eu vou definir como T o número total de sítios, tá certo? De maneira que, se eu pegar agora, né, a concentração de moléculas M, né, adsorvidas e dividir pelo número total de sítios, eu tenho basicamente a fração ocupada da superfície. Tá? Então, vamos primeiro escrever a nossa constante de equilíbrio para essa reação. Então, eu vou ter aí concentração de ms, né, ou seja, produto, dividido por reagente, dividido por concentração de S vezes M, né? O nosso Mzinho aqui é uma molécula na fase gasosa. Então, na hora que ele for entrar na nossa constante de equilíbrio, ele vai entrar como pressão de M. Tá certo? E agora, né, eu vou dividir em cima e embaixo pelo número total de sítios. Então, dividido aqui por T e embaixo também dividido por T. Isso vai dar igual. Eu vou ter aí ms, né, o número de sítios ocupados na superfície, dividido pelo número total de sítios. Isso vai me dar aí a fração ocupada, que a gente comumente chama de θ. S é o número de sítios livres na superfície. Da mesma maneira, quando eu dividir pelo número total de sítios, eu vou ficar com a fração desocupada, né, a fração livre da minha superfície, que é representada por um menos θ. Isso vai ser igual a K vezes a pressão, né, e eu vou suprimir ali o M, vou colocar K vezes a pressão. Tá? Mais uma vez, né, eu posso reescrever isso aqui, né, reorganizar. Então, θ vai ser igual a K vezes pressão dividido por 1 mais K vezes a minha pressão. E essa é a expressão da minha isoterma de Langmuir. Tá?
A gente ainda pode, né, fazer mais uma colocação aqui, né, que como definir esse θ, né? A gente vai ver daqui a alguns segundos, né, alguns instantes, que ele coloca, né, o volume adsorvido, tá? Então, como que a gente pode definir o θ, né, em função do volume adsorvido? Então, vamos pegar lá a forma geral da isoterma de Langmuir, vamos desenhar ela aqui. Então, isso aqui é volume, isso aqui é pressão, e ela tem uma forma mais ou menos assim, né? Ela é assintótica em relação ao valor de volume. Esse valor de volume da qual ela é assintótica, né, é chamado de volume da monocamada, tá? E o que acontece? O que significa isso, né? Quando eu chego a esse patamar, o que está acontecendo? Está acontecendo que o meu sólido, né, a minha superfície, ela vai estar saturada de moléculas adsorvidas, ou seja, todos os sítios estão ocupados. Isso significa o quê? Quando V igual ao volume da monocamada, eu vou ter que θ vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou estar completamente, com a minha superfície completamente coberta. Tá? Então, a partir daí eu posso, né, colocar que θ vai ser a razão entre o volume adsorvido e o volume da minha monocamada. Tá? Então, vamos colocar aqui em cima, né? θ é igual à razão entre o volume adsorvido e o volume da monocamada. Então, né, nós chegamos aqui à nossa expressão da isoterma de Langmuir. V dividido por volume da monocamada igual a Kp dividido por 1 mais Kp. Então, seguindo aí a nossa questão. Num determinado sistema gás sólido, que obedece à isoterma de Langmuir, a 25 graus Celsius, os volumes de gás adsorvido referidos a CNTP são de... Então, vamos lá. A 25 graus Celsius, tá? Os volumes que eu vou chamar de V1 e V2, então vamos lá. V1 vai ser igual a 0,042 centímetros cúbicos na CNTP numa pressão de 0,19 torr. E essa pressão eu vou chamar de P1. E aí eu vou ter lá meu V2, né? 0,221 centímetros cúbicos na minha pressão P2, que vai ser de 1,9 torr. Então pergunta-se, finalmente chegamos aí às nossas perguntas. Qual a quantidade em mol de gás adsorvido correspondente à monocamada? Então ele quer que a gente determine o valor, né, da monocamada nesse sistema aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, eu tenho aí 2 pontos, eu vou transformar essa equação da isoterma de Langmuir em uma reta. E eu posso fazer isso invertendo dos dois lados. Então, 1 sobre V vai ser igual a 1 sobre Vm, né? 1 sobre o volume da monocamada, mais 1 dividido por K vezes o volume da monocamada
vezes 1 sobre P. Então isso aqui, né, se eu fizer um gráfico y, né, sendo 1 sobre V vai ser igual a A, coeficiente linear vai ser o volume da monocamada, mais B, coeficiente angular vai ser o inverso, né, de K vezes Vm, e o meu eixo X o inverso da pressão. Então, para mim, a letra A, né, se eu fizer essa regressão linear ou simplesmente essa interpolação aí para determinar os valores de A e B, desculpem, eu vou achar que o volume da monocamada vai ser igual a 0,4198 centímetros cúbicos sunais CNTP. E a minha constante de equilíbrio, né, que é equivalente ao parâmetro B, conforme a gente já viu aí, vai ser igual a 0,5851 torr. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte, a partir desse valor de volume da monocamada, né, utilizando a equação dos gases ideais, eu consigo achar o meu número de moles de M na monocamada. Então, só para especificar, né, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de um gás vai ocupar 22.400 centímetros cúbicos. Tá? Então, fazendo essa conta, eu chego aí a 1,874 vezes 10 a menos 5 mol. Então, letra A está resolvida. Vamos passar para a letra B. Então, letra B. Sabendo-se que neste sistema a entalpia de adsorção é de 60 kJ por mol, então vamos lá. Delta adsorção H vai ser igual a 60 kJ por mol. Lembrando, né, que ele está dando aí a entalpia de adsorção, né, ele está dando o valor em módulo, mas ela é um valor negativo, né? A gente sabe que a adsorção é um processo essencialmente exotérmico, né, por considerações de equilíbrio. A adsorção endotérmica, ela praticamente ela não existe. Então ele quer saber, né, qual o volume de gás. Então vamos lá, V vai ser igual a quanto, referido às CNTPs, adsorvido a pressão de 1,9 milímetro de mercúrio, que é a mesma coisa que torr, na temperatura 60 graus Celsius. Então, o que a gente tem que fazer agora, né? O que a gente pode fazer agora é usar a chamada equação de Van Hoff, né, para ver a influência, né, da temperatura na constante de equilíbrio K e, né, ela vai ser intrinsecamente dependente do ΔH de adsorção. Notem aqui o seguinte, né, se a gente tem pressão, o volume da monocamada ele é constante, né, ele não vai variar em momento algum, né? Afinal, uma constante é o número de moles, né, que vão estar presentes na monocamada, então ele é uma constante. O K, né, ele vai variar com a temperatura, então é o que a gente vai estar querendo calcular aqui na temperatura de 60 graus. E o volume, né, é o que a gente quer determinar no final. Então, equação de Van Hoff. Tá? dln de K dt, né, vai derivar do logaritmo neperiano da constante de equilíbrio com a temperatura, mantendo pressão constante, vai ser igual a ΔH de adsorção sobre RT ao quadrado. Isso significa que
eu vou ter ln de K2 sobre K1 vai ser igual a menos ΔH de adsorção sobre R, 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Então, deixa eu colocar aqui mais uma folhinha. E vamos apagar isso aqui. Eu vou deixar essa equação aqui embaixo, né, só para a gente tomar como referência, e daqui a pouco eu apago ela. Então eu vou ter lá, né, nas condições do meu problema, eu vou ter T1 né, que é as condições em que ele descreve o problema, 298 Kelvin. Isso vai implicar numa constante de equilíbrio K1, que a gente determinou lá na letra A do nosso exercício, 0,5851 torr. A menos 1. E agora eu tenho na temperatura T2 de 333 Kelvin, eu quero determinar o meu K2, né, com base na equação de Van Hoff. Então, fazendo as contas, tá, utilizando essa equação aqui, eu chego ao valor de 4,591 vezes 10 a menos 2 torr a menos 1. Tá? Então, esse é o valor da minha constante K. Então, agora eu já tenho lá tudo que eu preciso para fazer a minha conta. Então, V vai ser igual a Vm, que multiplica Kp dividido por 1 mais Kp, isso na temperatura de 60 graus. Então, fazendo as substituições, vou ficar com 0,0337 centímetros cúbicos. Tá? E essa é a resposta da minha letra B. A próxima questão que a gente vai discutir aqui hoje é a questão de número 10, tá certo? Aonde ele diz o seguinte: uma reação dando A mais B, ele diz o seguinte: uma reação A mais B dando C ocorre na superfície de um catalisador sólido. 3 mecanismos são considerados para a reação. Tá? Então ele dá um primeiro mecanismo, né, onde você tem, eu vou chamar aqui de mecanismo 1. Então você tem A se adsorvendo sobre a superfície, né, em equilíbrio, né, dando AS. B se adsorvendo também sobre a superfície, né, também em equilíbrio, dando BS. E a etapa lenta é a reação superficial das espécies adsorvidas, dando C mais 2S. Tá? Então é um típico mecanismo de Langmuir-Hinshelwood. Tá? Mecanismo número 2, tá?
é um mecanismo onde A vai se adsorver em equilíbrio na superfície e a etapa lenta é a reação de A na superfície com B na fase gasosa, dando C mais S. Eu vou colocar aqui um asterisco, né, indicando qual é a etapa lenta proposta em cada um dos mecanismos. Tá? Então, número 2, mecanismo típico aí de Rayleigh-Ridel, né, com A se adsorvendo e reagindo com B na fase gasosa. O mecanismo 3, né, é análogo ao mecanismo 2 com a seguinte diferença. Quem se adsorve agora no mecanismo de Rayleigh-Ridel vai ser a espécie B e BS vai reagir com A na fase gasosa. Então, isso vai dar C mais S. De novo, vamos botar aqui um asteriscozinho para a gente saber que essa é a etapa lenta proposta. E, né, ao manter constante a pressão inicial de B, então vamos lá. Pressão de B está sendo mantida constante e variando a pressão de A, obtém-se o seguinte gráfico para a velocidade inicial em função da pressão parcial inicial de A. Então, nós temos um gráfico, né, que é velocidade inicial, e aqui pressão parcial inicial de A. Tá? E o gráfico que ele obtém é esse aqui. É um gráfico, né, que ele é assintótico em relação a um patamar. Então, o que acontece? Sem fazer conta nenhuma, dedução nenhuma, a gente já pode ter uma boa ideia, né, de qual é o mecanismo que vai estar associado a esse gráfico dentre os três apresentados. Tá? Mas a gente sempre deve, né, escrever o mecanismo, fazer as comparações, transformar para V0, né? V0 velocidade inicial, ou seja, está sempre significando que C, né, a concentração de C na fase gasosa é zero. Isso é muito importante, principalmente em reações, né, na superfície reversíveis. Então, é sempre bom a gente escrever os mecanismos, né, as equações cinéticas, e aí depois comparar. Mas vamos fazer uma discussão aqui, né, com base no que a gente já sabe aí dos mecanismos de encatálise heterogênea, pelo menos os mais comuns, que são os mecanismos de Langmuir-Hinshelwood e Rayleigh-Ridel. Então, o que acontece? Primeiro, né, o mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, que é o mecanismo 1, ele é um mecanismo que ele é baseado numa etapa lenta, onde as espécies adsorvidas na superfície, A e B adsorvidas na superfície, elas vão reagir dando C. Tá? O que acontece? Por ser um mecanismo em que ele depende de ambas as espécies na superfície, tá? A velocidade de reação ela vai depender do equilíbrio entre as quantidades dessas espécies. Tá certo? Então eu preciso reagir A com B. Então imagina o seguinte, se a minha pressão de A é muito baixa, eu tenho uma baixa probabilidade de uma molécula de B encontrar uma molécula de A na superfície. Então isso acaba influenciando, levando a uma diminuição da velocidade de reação. Por outro lado, né, se a concentração de A na superfície for alta demais, tá? O que isso vai me levar? Vai me levar a uma dificuldade da molécula de A encontrar uma molécula de B na superfície para reagir, e de novo, né, a gente vai ter uma velocidade baixa. A velocidade máxima, né, é quando você tem quantidades equilibradas de A e B na superfície, né, levando uma probabilidade, né, que eu vou chamar de uma probabilidade máxima de haver reações entre os dois. Tá? Lembrando aí, né, que a competição pela superfície ela está diretamente ligada à pressão, né, da espécie na fase gasosa. Então, para o nosso mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, como a gente já sabia, nós temos a velocidade aí passando por um máximo em relação à pressão
de A. E agora nós temos o mecanismo de Eley-Rideal, né, onde somente uma das minhas espécies, né, vai estar dissolvida e reagindo com a outra na fase gasosa. Então vamos pegar agora o mecanismo de Eley-Rideal de número 3 aqui, né, onde B está dissolvido e reage com A na fase gasosa. Então o que acontece? A velocidade de reação, né, ela é proporcional à probabilidade de uma molécula de A na fase gasosa encontrar com uma molécula de B na superfície, tá? E a gente vê o seguinte, que essa probabilidade ela é diretamente proporcional à pressão parcial de A na fase gasosa. Ou seja, velocidade inicial em relação à pressão parcial de A na fase gasosa para o mecanismo 3, ela vai ser basicamente uma reta, sempre crescente. Tá? Então, de novo, a gente tem lá um mecanismo, né, um gráfico que a gente propôs aí, né, para esse mecanismo que não está de acordo com o dado experimental. Então, por último, né, deixei por último de propósito o mecanismo número 2, aonde agora eu tenho A na superfície reagindo com B na fase gasosa. E qual é a diferença do 2 para o 3 agora? Se eu pegasse aqui V0 contra a pressão de B, eu ia ter de novo aquela reta, né, sempre crescente. Mas, quando eu tenho V contra a pressão de A, o que acontece? Eu represento no meu gráfico aqui essa tendência, né, a uma cinta horizontal, né? Ou seja, essa tendência a uma velocidade máxima de reação em relação à pressão de ar. O que significa, né, eu atingir essa velocidade máxima em relação à pressão de ar? Significa que eu já estou com a minha superfície completamente recoberta por ar, ou seja, eu saturei a minha superfície. Vou falar isso de várias maneiras aqui, ou seja, o meu θ, né, que é a fração coberta da superfície, é igual a 1, ou seja, eu cheguei lá ao meu volume igual ao meu volume da monocamada, tá? Então o que acontece? Depois que eu saturo a minha superfície, qualquer variação na pressão de ar na fase gasosa não vai influenciar lá na minha concentração de AS, né, da qual é dependente a velocidade da minha reação, a velocidade da minha etapa lenta. Tá? Então, apagar isso aqui. Então, né, a gente já sabe que o nosso mecanismo correto, né, é o mecanismo de número 2. Né? Esse é o mecanismo que vai levar a essa figura. Mas, de qualquer jeito, né, é importante, né, a gente está trabalhando com um mecanismo simples, né? Mas se fossem mecanismos mais complicados, se tornaria cada vez mais importante a gente fazer a demonstração das equações cinéticas. Então vamos fazer isso aí para os nossos 3 mecanismos. Tá? Então vamos pegar agora. Então eu tenho aqui exercício 10 para o meu mecanismo 1. Então, eu tenho lá A mais S dando AS, B mais S dando BS, e a reação na superfície, a nossa etapa lenta, AS mais BS, dando C mais 2S. De novo, o asterisco representa a etapa lenta da minha reação. Então, né, como as reações 1 e 2, né, que é o equilíbrio, né, na fase gasosa com a superfície de A e B, como essas reações estão em equilíbrio, vamos escrever aqui as equações, né, das constantes de equilíbrio para cada uma delas.
Então, Ka vai ser igual a concentração de AS sobre concentração de S, pressão de A. O meu KB vai ser igual a concentração de BS sobre concentração de S vezes a minha pressão de B. E, né, para a gente determinar, né, a nossa velocidade de reação, né, nossa velocidade de reação vai ser igual a V igual a K, né, vou chamar aqui de K2, nossa constante de velocidade para essa reação, concentração de AS, concentração de BS. E aí o que acontece? Através dessas constantes de equilíbrio aqui, e se a gente quiser isolar as concentrações de AS e BS, a gente vai verificar o seguinte, que ambas vão ser dependentes da concentração de sítios livres. Mas, pelo menos não diretamente, eu não tenho eu não tenho determinada essa concentração de sítios livres. Então, como é que eu faço para obtê-la? Eu vou fazer um balanço de sítios na minha superfície. Então, vou fazer o seguinte, concentração total de sítios vai ser igual ao número de sítios livres, mais o número de sítios cobertos com A, mais o número de sítios cobertos com B. Aonde esse meu número total de sítios é uma constante, né, inerente ao meu sistema. Então, substituindo agora, eu vou ficar aqui com o meu número total de sítios, vai ser igual a S mais Ka, Pa, concentração de S, mais Kb, Pb, concentração de S. E agora eu posso botar aqui o meu S em evidência e isolar ele. Eu vou ficar aqui com 1 mais Ka, Pa, mais Kb, Pb. E aqui em cima eu vou ficar com o meu S maiúsculo. Então agora eu já tenho aqui a minha concentração de S. Então vamos voltar lá para a nossa velocidade de reação. V vai ser igual a K2, Ka, Kb, Pa, Pb, concentração de sítios livres ao quadrado. Tá? Então, substituindo agora, né, essa concentração de sítios livres aqui, eu vou ficar com a minha velocidade, vai ser igual S ao quadrado, K2, Ka, Kb, Pa, Pb, dividido, né? 1 mais Ka, Pa, mais Kb, Pb ao quadrado. E essa aqui é a nossa expressão cinética para velocidade de reação. Então vamos olhar o seguinte agora, né? Pb é constante, então eu posso ignorá-lo. O que acontece quando pressão de A é muito pequena? Vamos olhar no denominador aqui, né? O que acontece quando a minha pressão de A é muito pequena? Esse termo, no denominador, ele acaba sendo desprezível. Então, ele vai ser igual a zero. Então, se eu olhar a minha equação cinética agora, né,
ela vai ter um comportamento para pressões baixas de ar, né? Ela vai ter um comportamento quase que linear com a pressão de ar na fase gasosa. Tá? Vamos jogar agora, de novo, né, para pressões extremamente altas de ar. Então, vamos construir o nosso gráfico aqui, né? X. Então, aqui, V0, PA0. Então, a gente já viu, né, que para pressões baixas de ar, a gente vai ter um comportamento quase que linear da velocidade com a pressão de ar. E para pressões altas? Para pressões altas, agora se inverte, né? Eu posso pegar KAPA e fazer ele muito maior do que 1 mais KBPB. Então, o que acontece? Agora, quem vai ser desprezível? Vai ser o 1 e o KBPB. E agora eu vou ficar o quê? Com PA dividido por PA ao quadrado, ou seja, eu vou cortar isso aqui ao quadrado. Então eu vou ficar com a velocidade sendo proporcional ao inverso da pressão. Quando a pressão tende ao infinito, a velocidade de ar tende ao infinito, a velocidade de ar tende assintoticamente a zero. Então nós já temos aqui, né, essas duas curvas. Então a gente sabe aí que no meio isso aqui vai passar por um comportamento intermediário, né? E se ela é crescente no início e decrescente no final, ela tem que passar por um máximo. A gente pode até, né, determinar, né, qual seria o valor desse máximo, derivando aí, fazendo a derivada parcial do volume em relação à pressão de ar. Certo? Então, mecanismo número 1 não representa a nossa curva experimental. Tá? Então vamos para o nosso mecanismo número 2. Então, mecanismo. Número 2 é o mecanismo, deixa eu procurar aqui, em que A, né, se adsorve na superfície, A mais S dando AS, e depois AS reage com B na fase gasosa, dando C mais S, asterisco vermelho aqui indicando que essa é a nossa etapa lenta. A nossa velocidade de reação nesse caso vai ser K2 K2 vezes AS vezes pressão de B. E como é que eu acho AS? Através da constante de equilíbrio de adsorção de ar. Então isso vai ser igual a AS dividido por S vezes pressão de ar. Então, isso aqui vai ser igual a K2 Ka PA PB vezes concentração de S. E de novo eu caio no mesmo problema, né? Aonde eu tenho que determinar a minha concentração de S. Minha concentração de S. Como é que eu faço isso? Vou fazer o balanço de massa na superfície, o balanço de sítios. Número total de sítios é o número de sítios livres, mais cobertos com A, B não adsorve, então B não atrapalha. Então isso vai ser igual
AS mais Ka, PA, concentração de S minúsculo. E aqui eu posso colocar esse S minúsculo em evidência e isolar. Então isso vai ser igual número total de sítios divididos por 1 mais Ka, PA. Certo? Então, tendo a expressão para S minúsculo agora, né, o número de sítios livres, eu venho de novo aqui na minha expressão da velocidade K2, Ka, KB, PA, PB, S maiúsculo, que é o número total de sítios, divididos por 1 mais Ka, PA. Tá? E, de novo, essa é a minha expressão cinética para o mecanismo 2. Então, vamos fazer aqui, né, o nosso gráfico, onde a gente tem V0 em função PA0. Tá? Então vamos fazer os mesmos dois limites. Né? Limite que é para pressões muito baixas de ar na fase gasosa. Quando a pressão muito baixa de ar na fase gasosa, se a gente olhar aqui no nosso denominador, né, esse termo aqui tende a zero, então ele pode ser desprezado, certo? Isso vai me dar o quê? Para pressões muito baixas de ar, a velocidade inicial ela vai ser praticamente linear com a pressão de ar na fase gasosa. Então vamos lá, desenhar aqui o nosso gráfico parcial. E para pressões altas, né, o nosso outro limite. Para pressões altas, KAPA agora ele não é mais desprezível, né? Ele é muito grande frente ao valor de 1. Então eu posso dizer que o meu 1 é desprezível, né? E eu vou ficar aqui com KAPA no denominador. Então eu vou cortar KAPA no numerador com KAPA no denominador. Velocidade vai ser uma constante, né? Igual ao que a gente chama de velocidade máxima. Se eu vier agora aqui preencher o comportamento intermediário, eu tenho lá a minha curva cinética, que é exatamente igual à nossa curva, né, que é experimental dada no problema. Ou seja, mecanismo 2 é o mecanismo correto. Tá? Vou apagar de novo aqui e a gente vai para o mecanismo 3. Opa! Então, mecanismo 3, né, que é um segundo mecanismo de Eley-Rideal, com a diferença que agora B está adsorvendo e reagindo com A na fase gasosa. De novo, colocar a reação na superfície com asterisco vermelho para indicar que ela é a etapa lenta. Então, velocidade de reação vai ser igual a K2, pressão de A, concentração de B na superfície. Aonde que eu obtenho a concentração de B? Constante de equilíbrio de adsorção é igual a BS dividido por S, pressão de B. Então isso vai ser igual a K2, KB, PA, PB, concentração de S minúsculo, mesma coisa que o exemplo anterior, né? Eu posso tirar o meu S minúsculo do balanço de sítios, então meu S minúsculo vai ser igual ao S maiúsculo, né, que é o número total de sítios, dividido por 1 mais KB, PB. Substituindo, minha velocidade de reação vai ser
S maiúsculo, K2, KB, PA, PB, dividido por 1 mais KB, pressão de B. E, de novo, né, essa é a nossa equação cinética que representa o nosso sistema. Tá? Vamos de novo desenhar um gráfico aqui. De V0, pressão inicial de A. Então vamos fazer, né, as mesmas aproximações que a gente fez antes. Aliás, nem precisa, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê que a velocidade ela só é dependente na pressão de A através deste termo aqui. Ou seja, né, velocidade inicial contra pressão de A vai ser sempre representada, independente se a concentração é baixa ou alta, por uma reta. Tá? Ou seja, o nosso mecanismo 3 ele também não serve, quer dizer, ele não bate, né, com o obtido experimentalmente. Então é isso, gente. Essas foram as duas questões aí que a gente combinou de fazer. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, vocês me avisam que a gente tira lá pelo WhatsApp ou por aqui. Mais tarde eu coloco a prova de vocês lá no Teams, tá certo? Obrigado de novo, desculpa aí por não ter conseguido, né, pelo problema aí com a internet. Até mais.